Ingresen ya. Tú dirás, Emilia. Ya están ingresando los participantes. Ya. Ya. Ya puede comenzar, doctor, mientras van ingresando. Ya, correcto. Entonces voy a comenzar para poder empezar. ¿Correcto? Sí, doctor. Bueno, buenas noches, estimados amigos peruanos y latinoamericanos que están presentes el día de hoy. Vamos a empezar el webinar del día de hoy, que es el tratamiento médico de la obesidad como parte también de la cirugía bariátrica. Vamos a empezar con el doctor Luis Poye, presidente de IPSOLAC, que nos va a dar la introducción de la presentación del tema de hoy. Adelante, Luis Poye. Ok. Bueno, buenas noches con todos y con toda Latinoamérica. Buenas noches, doctor Trujillo, doctor Manrique, todos los invitados que son distinguidos profesionales, amigos de APCBM y de IPSO Latinoamérica. Queremos esta vez, digamos, darles la bienvenida y un tema que es muy, muy importante para todos nosotros los que trabajamos la parte quirúrgica, porque creo que la parte quirúrgica sola ya cada vez es más claro que no es absoluta, sino que cuando se acompaña de manejo médico es un resultado mucho más razonable, mucho más duradero y mucho más efectivo, sobre todo para el paciente. Entonces, estos temas que son de interés y que los tocamos pocos en el ámbito quirúrgico, queremos realmente resaltar la iniciativa de la Asociación Peruana de Cirugía Bariátrica y Metabólica en haber tomado este tema como parte de uno de los webinars mensuales que solemos tener. Tenemos invitados de lujo como el doctor Fabio Trujillo, que es realmente un conocedor de este tema, y nuestro representante, el doctor Manrique, primordialmente, el doctor Ramiro Carvajal, que son prácticamente permanentemente consultados en nuestro ámbito porque son gente líder de opinión. Va a ser la discusión muy importante, que todos participemos, y quiero ya darle el paso al doctor Campana y al doctor Ramiro Carvajal para que pasen a la moderación de este webinar sobre medicamentos en el tratamiento de la obesidad. Un saludo a toda Latinoamérica, una bienvenida a todos nuestros invitados, y doctor Campana, gracias por la invitación a hacer la apertura de este importante webinar. Bueno, muy agradecido. Como ustedes saben, pues la obesidad es una enfermedad. Como tal, necesita medicamentos, ¿no? Es una enfermedad crónica e incurable. Eso lo sabemos todos. Y cuando tenemos un paciente que vamos a manejar de obesidad, no es solamente un tratamiento, sino es tenerlo para siempre. Y actualmente en el mundo, actualmente ya se ha hecho importante empezar el tratamiento médico, aparte de todo lo que es los cambios de estilo de vida, nutrición, el tratamiento médico como parte importante del manejo de la obesidad. Eso ya es un tema muy importante, y en la preparación, en el preoperatorio, los pacientes que van a ser intervenidos, o también después de una cirugía realizada, donde ustedes saben que muchas veces hay fracasos, hay resistencia, no mejoran, digamos, en la bajada de peso, y tenemos que complementar con un tratamiento médico. Por eso que es la importancia de este tema ahora, donde vamos a presentar al doctor Fabio Trujillo, profesor de endocrinología y metabolismo en la Facultad de Medicina de la UNIFETC Salvador Bahía, endocrinólogo y preceptor del Servicio de Obesidad del Centro de Diabetes y Endocrino de Bahía, director del Departamento de Obesidad de la Sociedad Brasileña de Endocrinología
vicepresidente de la Asociación Brasileña de Estudio sobre Obesidad y Síndrome Metabólico, presidente de la Sociedad Brasileña de Endocrina y Metabología 2017-2018. El doctor es el ponente del día de hoy y tenemos nosotros, gracias a los doctores Elar Manrique, past president de la Sociedad Peruana de la Sociedad de Endocrinología, endocrinólogo de la Clínica Delgado en el Perú, director del Instituto Peruano Endocrino Cardiometabólico y director médico del Centro de Investigación en Diabetes, Obesidad y Nutrición. Y como cirujano representante de la Asociación Peruana de Cirugía y Enfermedades Metabólicas, tenemos al doctor Ramiro Carvajal, especialista en cirugía general de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, trabaja en el Hospital Nacional Edgardo Revaliatique, ha hecho maestría en salud pública en la Universidad Cayetano Heredia, pasantía en la paroscopía de avanzada en el Hospital Ángeles del Pedregal, pasantía en el manejo de obesidad mórbida, clínica de control de sobrepeso del doctor Rafael Álvarez Cordero, México, y ha hecho maestría en diabetes y obesidad en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Entonces, vamos a empezar la presentación con el doctor Fabio Trujillo en este momento, donde le vamos a dar el pase para que haga su presentación en este momento. Adelante, doctor Fabio Trujillo. Olá, boa noite a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao convite do Dr. Luiz Campana para estar presente nesse importante debate e estar acompanhado de referências na América Latina e no mundo de colegas como o Dr. Luiz Porre, Dr. Ramiro Carvajal e Dr. Elard Manrique. Vou aqui partilhar, então, os meus slides. Estão vendo? Sí, doctor, se ve muy Ok. E falarei, o tema que... Eu falarei devagar, por minha apresentação ser em português. O tema que coube para que eu falasse foi novos medicamentos em cirurgia bariátrica, ou seja, o tratamento medicamentoso, como o Dr. Luiz Campana falou muito bem. Na verdade, o enfrentamento dessa doença, a obesidade, ela precisa que todos os players, que todos as equipes envolvidas nesse tratamento estejam juntas para que possamos conseguir algum sucesso nessa história ou nessa trajetória. Deixa eu só ver aqui, eu estou com um certo problema para passar o meu dispositivo. Um minuto só. Deixa eu ver aqui. Travou a minha apresentação. Deixa eu começar de novo. Acho que talvez seja o melhor a ser feito. Si tiene que volver a compartirlo. Agora foi. Estão vendo? Sí. Sí. Essa minha declaração de conflitos de interesse, para esta apresentação, eu não estou sendo remunerado. E o cronograma da minha apresentação, eu dividirei em 4, falando um pouquinho sobre o problema da obesidade no mundo.
novos fármacos que temos como ferramenta no tratamento da obesidade e o tratamento farmacológico do reganho de peso depois da cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica ela é uma ferramenta importante e segura no tratamento da obesidade, mas muitas vezes nós lidamos com um ganho de peso que precisamos trabalhar em conjunto, seguido, então, pela minha conclusão. Então, sabemos que o número de obesos eles vem aumentando nos últimos anos. No Brasil, eu não sei quais são os dados do Peru, eu sei que nós temos outros colegas da América Latina toda aqui nos prestigiando, mas no Brasil, em torno de 20% da população adulta brasileira tem obesidade. E aproximadamente, ou acima da metade da nossa população adulta está acima do peso, segundo dados do Ministério da Saúde. E obesidade, como muito tempo foi vista pelo lado estético, mas obesidade não deixa de ser uma doença e não deixa de você ter ter uma limitação da esperança de vida, da expectativa de vida. Ou seja, uma pessoa que tenha um índice de massa corpórea normal, IMC normal, ela tem 80% de chance de chegar aos 70 anos. Enquanto uma pessoa com índice de massa corpórea de 40 a 50, apenas 50% tem chance de chegar aos 70 anos. E como temos muitos cirurgiãos aqui, a gente sabe que esse IMC de 40 e 50 é um IMC relativamente até pequeno frente ao número de pacientes grandes obesos que nós recebemos em nossos centros. E a obesidade ela está associada com múltiplas complicações. Nós falamos muito da parte metabólica, do diabetes, das doenças cardiovasculares, mas esquecemos um pouco de falar também da parte mental e da parte mecânica da artrose, das dificuldades de locomoções, além de falar, claro, da diminuição da qualidade de vida que essa pessoa ela vem a ter. E uma perda de peso, mesmo que pequena, ela já leva a benefícios importantes. Hoje, a gente fala muito, quando vamos abordar um paciente, uma pessoa com obesidade, que é mais importante de quantos quilos ela irá perder, será o quanto melhor a saúde desta pessoa será. Ou seja, muitas vezes uma pequena perda de peso gera uma qualidade de vida muito alta. Sabemos que perder peso não é fácil, mas também não é tão difícil. O mais difícil de tudo é a manutenção do peso perdido. E nós temos essa dificuldade porque o nosso organismo ele cria mecanismos de compensação metabólica que resistem a essa perda de peso. Ou seja, ele cria mecanismos que sejam homeostáticos, como o aumento de alguns hormônios, como a grelina, que aumenta o apetite. Ele também atua, muitas vezes, diminuindo o gasto de energia. Ou seja, manter o peso é muito mais difícil do que do que manter o peso. E o tratamento da obesidade ele vem mudando bastante. Vocês vão ver que nesse slide
Aqui eu coloco um pouco como uma escadinha sobre a quantidade de peso e o que nós realmente vamos fazer, mas nós sabemos que o melhor de tudo é, muitas vezes, já iniciar com todo o tratamento. E temos na cabeça, muitas vezes, que dieta e atividade física com mudança comportamental no início, para depois começar o medicamento, e caso não resolver, a cirurgia bariátrica. A experiência e os novos estudos têm nos mostrado que talvez esse não seja o caminho, que o caminho seja já começarmos com mudança de estilo de vida, com farmacoterapia e, muitas vezes, já com a cirurgia associada a esse processo. Como eu havia falado, pequenas perdas de peso, elas são importantes já para o benefício da saúde. Mas é claro que quanto maior a nossa perda de peso, melhores são os nossos benefícios. E aí varia de patologia para patologia. A gente sabe que, em relação à prevenção do diabetes, 3 a 10% de perda de peso já tem um impacto importante. Enquanto, se a gente for ver para a remissão, para o desaparecimento do diabetes, isso já precisamos de uma quantidade de peso maior. Então, o foco que nós temos que ter na nossa conversa é não o lado estético, mas o benefício que essa pessoa vai ter com a perda de peso. Esse slide que eu trago para vocês é um slide de 2013, ou seja, de 10 anos atrás. Então, de 10 anos para trás, de 10 anos para cá, muita coisa já mudou, mas mostrando que mudança do estilo de vida, a gente teria em torno aí de 3 a 5% de perda de peso, que a farmacoterapia em torno de 5 a 15, 20%, e que a mudança de estilo de vida com a cirurgia seria aí acima de 20%. É claro que a gente sabe que no tratamento da obesidade nós temos bons e maus respondedores, então alguns vão responder muito melhor. E agora a gente começa a viver uma nova era onde medicações, novos medicamentos, têm trazido em estudos uma perda de peso superior a 15%, dados que a gente ainda não está tão acostumado, porque a gente tem esses dados da cirurgia bariátrica e a gente sabe todos os benefícios que a cirurgia bariátrica traz para esses pacientes. Mas a gente vê que benefícios de uma perda de peso acima de 15%, elas vão além daquelas que a gente já estava acostumado. Por exemplo, nós podemos ter até alteração da expressão gênica no tecido adiposo. A melhora dos marcadores inflamatórios, elas são muito importantes. E hoje a gente se fala muito em gordura ectópica, ou seja, aquela gordura, aquela gordura que está num lugar que não deveria estar, como fígado, como no epicárdio, como no pescoço, e que são gorduras, muitas vezes, mais inflamatórias do que a gordura que estaria no subcutâneo, e quando se perde peso, essa perda de peso ela não é proporcional. E aqui é aquilo que eu falei. De um lado, vocês veem a pirâmide, que até agora, há pouco tempo, muitos faziam, ou em alguns lugares ainda se segue essa pirâmide, e a gente começa a viver com um novo conceito, que é tratar a obesidade
de forma homogênea, envolvendo todas as armas, todas as ferramentas que nós temos. Vocês veem acima do slide o Ascend, né? Ascend é um programa de treinamento em obesidade da Sociedade Europeia de Obesidade, que eu tenho o prazer de ser o chairman no Brasil. Então, eu peguei aqui alguns slides desses treinamentos que nós recebemos, médicos e profissionais de saúde do mundo todo, e a gente tenta treinar essas pessoas já baseado principalmente nas diretrizes europeias e também na diretriz canadense de obesidade, que vocês sabem que ela tem um padrão muito mais individual, ou seja, de tratar a obesidade de forma individualizada do que propriamente a obesidade de uma forma global, como todo mundo. E a história dos medicamentos, para a obesidade, ela começa há bastante tempo. E principalmente nós, clínicos, o endocrinologista, ele muitas vezes ele foi surpreendido com medicamentos que inicialmente prometiam boas melhoras na perda de peso, mas que levava a outras alterações, levava a outros perigos. E aí a gente veio, ali em 1999, 2000, a sibutramina e o orlistat. No Brasil, a sibutramina ela ainda é prescrita, você pode prescrever, existem critérios para prescrição. Eu não sei se em Peru e em outros países da América Latina isso é possível. O orlistat, que eu acredito que isso exista em todos os países. Quem não se lembra da decepção que nós tivemos com o Rimonabant? Em 2012, chegou aí a Locarcerina, que também foi retirada do mercado, então mais uma desilusão para a gente. Oxímia, que é o topiramato mais a fentermina, que eu acredito que me parece que tenha no Peru, no Brasil, a gente não tem essa opção. E em 2016, chega o Saxenda, a liraglutida, também como uma opção. 2021 chegou para a gente, chegava a nossa vigilância sanitária, aprovava para o uso no Brasil o uso do Contrave, que é a associação da bupropiona com a naltrexona, mas que deve ser lançado no mercado brasileiro nos próximos meses, apesar de ter 2 anos já de aprovação para a venda no Brasil, ela ainda não é comercializada. Ela é comercializada em vários países com o nome de Contrave, e em Portugal ela é comercializada com o nome de Mizimba. E agora começam-se a chegar novas farmacoterapias e combinações que prometem aí ocupar um pouco o hiato desse intervalo de perda de peso entre o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico com bons resultados. E aí, a realidade, no Brasil, nós já temos, eu não sei se no Peru e outros países, mas no Brasil, nós já temos a semaglutida para o tratamento do diabetes, que é de 1 miligrama, que você pode ir na farmácia e adquirir e conversar, mas recentemente foi aprovado o Wegovy, que é a semaglutida de 2,4 miligramas. Então, apesar do Wegovy ele já estar aprovado pelos órgãos regulatórios do nosso país, ele não está sendo vendido ainda, mas já existe um uso off-label importante após essa liberação pelos endocrinologistas da semaglutida que era usada para o diabetes. A tirzepatida para o diabetes
já é uma realidade nos Estados Unidos. No Brasil, a gente ainda não tem, mas já é uma promessa, algo que está chegando, e acredito que chega num período muito rápido para o diabetes. Para a obesidade, talvez demore um pouquinho, apesar dos estudos de fase 3 para a obesidade estarem adiantados. E nós temos também a associação da semaglutida com a cangrilitide, que é uma amilina, que nós já estamos também em estudos de fase 3, e que, ou seja, nós estamos vivendo um momento de grande transição, de grande perspectiva no tratamento medicamentoso da obesidade. E espero que isso traga realmente mudanças da nossa realidade. E nós temos também a cirurgia bariátrica, que aqui no Brasil eu faço parte da Câmara Técnica do Conselho Federal de Medicina em relação à cirurgia bariátrica, onde a gente trabalha os tipos de cirurgia bariátricas liberados, mas a gente sabe que no futuro, e já se fala também em algumas técnicas mais aprimoradas em relação à cirurgia bariátrica. Mas no Brasil, o que é mais feito é o sleeve e o bypass gástrico, que seria o Y de Roux. No nosso serviço, especificamente, nós temos aproximadamente 1.000 pacientes operados, quase todos por bypass gástrico. Então, a minha maior experiência é com o bypass gástrico. E as diretrizes do tratamento da obesidade, ela vem acompanhando toda essa evolução. Então, ela tem o IMC, muitas vezes centralizado no IMC. A gente sabe que o índice de massa corpórea ele é baseado na altura e no peso, mas a gente sabe que muitas vezes uma pessoa com o mesmo IMC ela tem graus de fragilidade diferentes. Então, nós precisamos, eu acho que nós já estamos trabalhando a circunferência abdominal, já é alguma coisa que nos ajuda a melhorar um pouco esse diagnóstico dessa gordura que tem maior malefício, mas também existem outros critérios sendo trabalhados que eu acredito que em breve a gente possa ajudar e não fique refém do índice de massa corpórea, que, por enquanto, a gente ainda está muito centrado no IMC. E que, cada vez mais, o tratamento da obesidade ele seja focado na pessoa com obesidade e não simplesmente na doença. Os critérios para indicação de obesidade, eles ainda continuam baseados no IMC, seriam para aqueles pacientes com índice de massa corpórea acima de 30 ou entre 27 e 30, que têm comorbidades relacionadas à obesidade. E aí são muitas comorbidades que estão relacionadas. Mas a gente sabe que isso por enquanto, isso é válido, mas eu acredito que no futuro muito próximo, talvez isso seja alterado. E quando a gente vai pensar no medicamento anti-obesidade, qual medicamento a gente vai usar? Como é que a gente tem que pensar nesse sentido, né? Então, acho que a primeira coisa, quando a gente vai escolher um medicamento no tratamento medicamentoso da obesidade, a gente precisa pensar na eficácia. Agora, nós temos que ter algo eficaz, mas que também seja tolerado, que seja seguro. A gente começa também, a gente tem que ter atenção a contraindicações que algumas medicações podem trazer, seus diferentes mecanismos de ação,
Mas talvez um problema muito grande para a gente seja o custo, né? Eu não sei como é com vocês, mas no Brasil nós temos verdadeiras ilhas de tratamento para a obesidade, onde na maioria desses lugares aonde se tem o tratamento para a obesidade, esse tratamento muitas vezes você não tem medicamentos disponíveis para o público. Para o público que usa, porque aqui no Brasil você tem o serviço do governo e o serviço privado. Então, para o serviço do governo, você não tem medicamentos liberados. Agora, você tem a cirurgia bariátrica. No nosso serviço, nós operamos bastante, nós não temos tanto problema com filas relacionadas à cirurgia bariátrica. Mas a gente sabe que essa não é uma realidade do país. E nós temos hoje, no mundo, várias medicações que podem auxiliar no tratamento da obesidade. E aí, fentermina e topiramato, que parece que é uma associação que é usada nos Estados Unidos, parece que tem no Peru. A 7-melanotida, que é mais para aqueles pacientes que têm alteração no receptor MC4, que não vem aqui ao caso para a gente discutir, né? O Orlistat, que também acho que todos vocês conhecem, eu não vou gastar tanto do meu tempo falando, e eu vou focar aqui a minha apresentação na liraglutida, na semaglutida, na naltrexona com a bupropiona e falando um pouquinho também da tirzepatida, que é uma realidade que está muito próxima aqui no Brasil. A gente acredita que ainda talvez ou até o final do ano ou início do ano a gente tenha aprovação, pelo menos, para o diabetes. O Contrave, o nome comercial, que seria a associação da naltrexona com a bupropiona, ele teriam efeitos sinérgicos, ou seja, eles atuariam ali nos hormônios da PONC, estimulando a saciedade, levando à perda de peso, ao mesmo tempo que a naltrexone, ela acabaria também bloqueando um pouquinho ou inibindo o MOP, o receptor do MOP, que acaba muitas vezes levando a um aumento do metabolismo e a duração menor desse efeito sacietógeno. Praticamente, eu não tenho experiência com esse tipo de medicamento. Está previsto o seu lançamento no Brasil para abril ou maio deste ano, do ano corrente. Tenho alguns amigos, tanto nos Estados Unidos quanto em Portugal, que têm um pouco de experiência, e me parece que para aquela pessoa que tem um perfil mais beliscador, pode sim ser uma boa opção, apesar de vocês verem aqui que os resultados vão depender. Os estudos de fase 3 da associação bupropiona com naltrexona, eles variam, eles levam aqui no máximo, que é o CORMOD. O CORMOD é um estudo onde eles associam a uma mudança de estilo de vida muito intensa, levando aí a 11,5% de perda de peso. Mas aquilo que eu falei no início, tratar o peso, quem tem experiência, o endocrinologista ou o clínico, que tem uma experiência com o tratamento do peso, ele sabe que muitas vezes a resposta vai depender. Tem pacientes, tem pessoas que não vão responder a esse tratamento e tem pessoas que vão responder bastante. Então, você vê aqui que, por exemplo, no CORMED, aproximadamente 55% dos pacientes atingiram uma perda de peso acima de 10%. E um percentual muito bom de pacientes, ou seja, em torno de 80% dos pacientes atingiram pelo menos 5% da perda de peso, mas na média dos trials, dos estudos,
Em 56 semanas, que a gente sabe que não é um tempo tão grande, uma média em torno de 7 a 8% de perda de peso. Os efeitos colaterais, a náusea, vômito, mal-estar, dor de cabeça e a constipação estão dentre os principais, e existe aí algumas contraindicações um pouco mais severas nesse sentido, e geralmente, muitas vezes aqui no Brasil, a gente evita um pouquinho a associação de drogas que atuam no mecanismo do sistema nervoso central com outras drogas que atuam no mesmo mecanismo. Mas eu acredito que ela possa ser tanto isoladamente, para aquelas pessoas que não respondem aos agonistas de GLP-1, como a liraglutida, como a semaglutida, ele pode ser uma boa opção, como pode ser uma boa opção em associação. Em junho, nós teremos aqui no Brasil o Congresso Brasileiro de Obesidade e Síndrome Metabólica, e a aula que me cabe será a associação medicamentosa no tratamento da obesidade. E aí vem a liraglutida, que é muito conhecido por vocês, que é um agonista de GLP-1 de uso diário, que atua no hipotálamo, na ponte, melhorando ali o apetite, também tem um efeito na redução do esvaziamento gástrico, mas tem um efeito muito mais central do que periférico. São aplicações diárias, você vai ajustando doses de 0,6 para a obesidade, chegando até 3 miligramas, a gente ajusta 0,6 a cada semana, é claro que respeitando como esse indivíduo vai aceitar essa droga, ou seja, tem pessoas que com doses de 1,2, 1,8, às vezes 2,4, têm náuseas importantes, mas boas respostas, e às vezes é válido você manter. A liraglutida, ela está perdendo a patente aqui no Brasil e provavelmente nesse ano ou no próximo ano a gente tem a liraglutida já fabricada por outros laboratórios ou outras indústrias que poderá trazer benefícios em relação ao preço. Mas tudo isso que eu estou falando são suposições e não ainda uma realidade que nós vivemos. E a liraglutida, ela tem basicamente 4 estudos, que são os estudos SCALES. Então, tem o SCALE obesidade pré-diabetes, que é o principal deles, o SCALE manutenção, que eu acho muito importante, que mostra como a obesidade é uma doença crônica e ela precisa ser tratada de forma crônica, o SCALE diabetes e o SCALE apneia do sono, que cada vez a gente sabe o quanto a apneia do sono ela impacta na qualidade de vida da pessoa. Eu tenho pacientes, eu tenho pessoas no meu consultório que após a perda de peso, com a melhora da apneia do sono, ou mesmo tratamento com o CPAP da apneia do sono, a qualidade de vida, a melhora da qualidade de vida foi muito grande. Mas vocês vejam aqui que em torno de 8% de perda de peso parece pouco, mas vejam que 1/3 desses pacientes atingiram mais do que 10% da perda de peso, isso naquela pessoa com obesidade, sem diabetes, mas lembrem vocês que aqui a gente está falando de respondedores e não respondedores, ou seja, pacientes que se dão bem e outros que não se dão tão bem com aquele medicamento. E a minha experiência pessoal é que aqueles pacientes que respondem bem, a perda de peso ela é muito superior a essa perda de peso que a gente vê nos estudos. É claro que, então, eu estou falando aí de bons respondedores, que eu acho que no futuro próximo, a cirurgia bariátrica
ela que hoje, em muitos lugares, às vezes demora 1 ano, 2 anos para que o paciente tenha a sua indicação, eu acredito que a gente vai ter essa indicação de uma forma muito mais rápida, porque em pouco tempo nós já saberemos quais seriam esses pacientes que são bons respondedores ou não, e poderíamos partir para a cirurgia bariátrica numa fase um pouco mais, eu não digo precoce, mas eu digo mais oportuna, ou seja, no momento correto. Mas a liraglutida, ela nos traz um outro dado que é muito importante, que foi uma medicação que, aqui é importante salientar, que reduziu em 80% a progressão para o diabetes em pessoas que tinham pré-diabetes, mas que tinham obesidade. Então, a liraglutida ela leva a 80% de prevenção do diabetes, mas na pessoa com obesidade isso não se aplica, né, a toda a população em geral. Se fala muito, principalmente os cardiologistas, não sei se nós temos muitos cardiologistas aqui, mas quais seriam os CVOTs, ou seja, os estudos de segurança cardiovascular. E a liraglutida, ela trouxe o líder. Agora, é importante aqui a gente diferenciar que o líder, ele diminuiu todas as causas de mortalidade em pacientes com diabetes tipo 2. Fica difícil aqui a gente, ou não é adequado a gente transpor para aquela pessoa com obesidade sem diabetes. Mas já mostrando aqui que, independente do controle glicêmico, a liraglutida, com uma média em torno de 1,8, que para quem trata diabetes com liraglutida, sabe que é uma dose relativamente baixa, relativamente alta, houve-se sim, então, essa melhora do desfecho cardiovascular. É claro que muitas vezes não são todas as pessoas que se adaptam ao tratamento com a liraglutida. Eu acho que a náusea, o vômito, a diarreia e a constipação sejam aqui os principais motivos de descontinuação da medicação, mas eu acredito que quando você conversa com esse paciente, que quando você faz um início um pouco mais vagaroso, que você consegue individualizar cada pessoa, você consegue aí, então, resultados melhores, e esses pacientes toleram mais o tratamento com a liraglutida. E aí vem a semaglutida, que já é uma realidade para nós brasileiros, e ela traz um grande benefício com ela, que não só ela é mais potente em relação à perda de peso, mas ela traz o benefício do uso semanal. E a gente sabe que o uso semanal, principalmente por uma medicação injetável, ela faz diferença na adesão. Ela tem um custo bastante elevado. Eu tenho um número muito grande de pacientes usando semaglutida para o diabetes, mas depois da aprovação governamental do uso da semaglutida para a obesidade, eu já tenho vários pacientes usando para tratamento para obesidade, e vejo aquelas pessoas que respondem bem, elas sim se beneficiam muito bem desse tratamento. Então, aqui a farmacocinética então, da liraglutida, mostrando que precisa ser diária, enquanto a liraglutida, vocês veem que ela tem um perfil um pouco, um perfil semanal, talvez ali no 6º, no 7º dia, já começa a cair um pouquinho os níveis dela, mas eu uso a semaglutida na forma semanal, e os resultados que eu costumo ter, que eu tenho, são bastante promissores. A semaglutida ela tem uma ação direta
ali no centro da fome, né, na regulação homeostática do apetite, ali nas células Ponck, mas ela também tem uma ativação direta ali no robencéfalo, fazendo também aquela regulação hedônica do apetite, que seria, então, aqui, esses estudos são em roedores, claro, mas o fato da pessoa não comer tanto por vontade, por prazer, ou pela lembrança que aquele alimento traz. Então, isso a gente acaba visualizando. Enquanto os estudos da liraglutida, eu falei lá em relação ao diabetes, a apneia do sono, os estudos da semaglutida, eles são chamados de STEP. Então, tem o STEP 1, que é da pessoa com obesidade somente, e tem vários graus, e tem vários tipos de trabalho, do STEP 1 até o STEP, se eu não me engano, são mais de 15 tipos de STEPs, depois se alguém pode até, se souber o número exato, me ajudar. Mas uma coisa interessante é que a semaglutida, naquelas pessoas que aderiram à semaglutida na dose de 2,4%, elas chegaram a perder em torno de 17% de peso, que é, dentro da realidade que a gente tinha acostumado, já um outro patamar. Tá? E aqui eu também falo dos bons respondedores. Aquelas pessoas que respondem bem, se dão muito bem, como também aquelas pessoas que têm efeitos colaterais, muitas vezes também têm efeitos colaterais, e você acaba limitando o uso dessa droga. Mas uma coisa importante, interessante, aqui do STEP 1, o STEP 1 é o estudo da semaglutida em pacientes, em pessoas com obesidade, foi que em torno de 35% dos pacientes atingiram a perda de peso superior a 20%. Um valor que a gente não estava acostumado, e isso num estudo onde tem bons e maus respondedores. Então, acredito que as pessoas que estão nos assistindo, que têm experiência com o uso da semaglutida, elas já perceberam que tem pacientes que essa perda de peso ela é muito maior. E que eu já tenho pacientes que eu tenho que tomar cuidado com a nutrição, com a suplementação de nutrientes, já que muitas vezes elas passam a comer muito pouco ou não necessário. Então, aquela coisa que a gente tinha muitas vezes de suplementar na pessoa que fez cirurgia bariátrica, por desabsorção ou por diminuição da ingesta, com essa nova chegada desses novos medicamentos, em alguns pacientes a gente tem que estar muito atento para isso também. Os efeitos colaterais da semaglutida, eles são muito parecidos com a liraglutida. É incrível que, às vezes, tem pacientes que têm efeitos colaterais com a liraglutida e não tem com a sema, e, às vezes, tem com a sema e não tem com a lira, mas, por ser o mesmo mecanismo de ação, isso acaba, às vezes, você tendo um perfil razoável de pacientes que não toleram esse tipo de medicamento. Por isso que a chegada de medicamentos com um mecanismo de ação diferente, elas acabam tendo, sim, aí um papel importante. Assim como a liraglutida, a semaglutida, ela também teve um estudo de desfecho cardiovascular em pessoas com diabetes. Eu não estou falando aqui em pessoas sem diabetes, mostrando, então, uma redução do endpoint primário, então, mostrando uma proteção cardiovascular da semaglutida em pacientes com diabetes tipo 2. Mas a grande pergunta que vem é:
E nos pacientes com obesidade? Nós temos estudos de desfecho, e a gente não tem. A gente tem, na verdade, alguns que estão trabalhados ou que não mostraram tantos resultados ou que foram trabalhados e encerrados porque tiveram problemas, mas a semaglutida tem um estudo SELECT, que é um estudo de segurança cardiovascular que já está em andamento e ele vai terminar quando ele tiver 1.225 meses, ou seja, após os primeiros 1.225 casos de triple MACE, e aí sim, eu acho, tem 17.500 participantes. Esse é um estudo que eu acho que a qualquer momento ele já começou, já tem um certo tempo, e eu acho que a qualquer momento nós vamos ter resultados dele. E é claro que eu espero que o tratamento da obesidade realmente leve à melhora do desfecho cardiovascular. Estou muito ansioso, acredito que todo mundo da comunidade médica esteja muito ansioso por essa resposta, que eu acredito que ela venha em um tempo não tão grande. Uma regrinha que a gente usa, tanto pela EASO e a gente usa no nosso ambulatório, né, é sempre você iniciar com cautela qualquer tipo de medicação, monitorar essas pessoas. No consultório privado, eu trabalho tanto no privado quanto no SUS, no governo, e no privado, às vezes, eu tenho condições de atender esse paciente mensalmente. No governo, às vezes, eu demoro 3 meses. Mas uma coisa que eu acho importante é isso. Se o paciente não perdeu 5% em 3 meses de medicamento, o ideal é você descontinuar a medicação. Bom, eu falei aqui do que a gente já tem, ou pelo menos muitos países já têm, o Brasil já tem parte, alguns de vocês têm, uns, outros não, mas a gente está numa etapa do horizonte aonde cada um enxerga o futuro da onde ele está pisando, né? E aqui eu falo, então, da tirzepatida, que é um primeiro duplo agonista, ou seja, ela é uma molécula só, que ela vai atuar tanto no GLP-1 quanto no GIP, e você tem os estudos da tirzepatida, que são os estudos SURPASS, que são nos pacientes que têm diabetes mellitus, mas aqui o SURMONT. Então, todos os estudos SURMONT são para obesidade, já mostrando bons resultados. Então, o que é a tirzepatida, que eu espero que em talvez menos de um ano, isso já tem nos Estados Unidos, já tem em alguns países, eu acredito que no Brasil, em menos de um ano, a gente já possa ter disponível para o diabetes. A tirzepatida, então, ela é um duplo agonista, né? Que também tem aí uma meia-vida em torno de 5 dias de uso semanal, e que ela atua, então, tanto no GLP-1 quanto no GIP, e aí elas acabam sendo complementares, tá? E uma coisa bem interessante é que uma coisa bem interessante do efeito no GIP é que ela diminui um pouco a náusea em relação ao uso de quando você tem só ativação do GLP-1. E o que os estudos... Aqui eu estou falando de SURMONT, eu estou falando de estudos em obesidade, em pessoas com obesidade, e não em pessoas com diabetes. Você vê que 78% das pessoas atingiram a perda superior a 15%. 96%, ou seja, quase a totalidade das pessoas
que participaram do tratamento tiveram uma perda de peso acima de 5%. E o mais incrível, é claro, eu não conheço a experiência, o único dado que eu tenho são os dados de estudos, e como vocês, eu também tenho amigos que fazem parte de alguns estudos e falam para mim e digam que a percepção que eles têm é que ela realmente seja uma molécula importante. Mas vejam vocês que em torno de 40% dessas pessoas têm uma perda de peso acima de 25%, incluindo bons e maus respondedores, né? Então, lembrar que os bons respondedores podem chegar a bem mais do que isso. É claro que aqui já tem um viés, que aqui são os bons respondedores, mas que aqui já chegam a valores próximos de cirurgia bariátrica. Eu não estou querendo dizer aqui que os medicamentos vão substituir a cirurgia bariátrica, porque eu não acredito nisso. Eu acredito que uma coisa que o Dr. Campana falou no final, e que cada vez mais nós precisamos nos unir, é que os tratamentos eles são complementares. Eu faço muito uma análise com um jogo de futebol, com um treinador. Eu sou um treinador, eu tenho os medicamentos e eu tenho o meu adversário, que é o diabetes. Quanto mais jogadores bons eu tiver na mão e quanto mais eu tiver experiência na escalação desse time, melhores serão os meus resultados. E você vê aqui que traz em torno de média, aí de em torno de 22,5% de perda de peso. Como eu havia falado, né, os SURPASS são os estudos relacionados ao diabetes, mas os SURMONTS, você tem 4 aqui, são relacionados à obesidade, mas eles também, a tirzepatida também traz estudos relacionados à NASH, à insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, também em insuficiência renal, que tinha previsão para iniciar o ano passado, e a apneia do sono, mas aqui eu queria chamar para um outro detalhe. Lembra que eu falei para vocês do SELECT? Que aqui não vai nos trazer uma grande resposta também. Esse estudo, SURMONT-MMO, ele vai estudar o desfecho de segurança cardiovascular na pessoa com obesidade sem diabetes. Então, eu acredito que após a abertura desses 2 estudos, nós vamos ter, sim, dados, e eu espero que positivos, mostrando que tratar a obesidade, que a gente já acredita, que a própria cirurgia bariátrica já mostrou em estudos de 15, 20 anos, que melhora o desfecho cardiovascular, que nós também teremos isso com o tratamento medicamentoso, o que seria muito bom. Tem vários medicamentos anti-obesidade em desenvolvimento. Acho que a gente vai viver momentos de grande ebulição nesse sentido. Acredito aqui muito nos co- e poliagonistas, em novos GLP-1s, na amilina e na miosina também. A gente cada vez mais sabe que os músculos eles produzem substâncias que muitas vezes são muito importantes aí no controle desse nosso metabolismo. E a gente também tem as cirurgias bariátricas emergentes, que também tem, a gente sabe de algumas que estão por aí. E eu acredito, então, que a gente, quem trabalha e quem vive com obesidade, vai viver um momento aí, os seus próximos 5, 6 anos, de grande ebulição, de grande transformação. Eu trabalho com obesidade há 23 anos, há mais de 23 anos, em torno de 25 anos. Quando eu comecei a trabalhar com obesidade, em 1997, obesidade não era uma doença. O estigma para a obesidade e vencer o estigma para tratar a obesidade, que é o nosso grande desafio
eu acho que esse é o grande desafio. A canglitida com a sema, a canglitida é uma menina com a semaglutida para perder peso, também mostrando bons resultados. E aqui eu entro aqui na parte final da nossa aula, da minha apresentação, falando em relação à cirurgia bariátrica. Os principais são Y de Roux e Sleeve, mostrando também que você tem resultados heterogêneos, né? Você tem aquele paciente que responde muito bem, mas você tem aquele paciente que não responde tão bem, e isso em ambas as cirurgias, né? E a gente sabe que os 3 a 6 primeiros meses, eles são de suma importância. Eles são, aliás, suma importância não, mas eles são preditores de bons resultados em relação a isso. E sempre quando a gente vai falar sobre recuperação de peso pós-bariátrica, então eu acho que conversar com aquela pessoa que vai fazer a cirurgia bariátrica, explicar bem para ela que a cirurgia bariátrica é uma ferramenta, mas que não é um milagre, que ela vai precisar, sim, ter mudanças de estilo de vida para que isso tenha bons resultados. É importante também, quando a gente vai avaliar essa recuperação de peso, a gente entender que mais ou menos 20% a 30% dos pacientes podem ter uma recuperação de peso significativa, e é importante a gente diferenciar recuperação de peso de perda insuficiente de peso, e também a gente vai ter aí em torno de 15% a 30%. Aqui são dados que a gente trabalha. Eu acho que essa coisa de você falar fracasso, bons resultados ou não, isso depende muito, mas é claro que o que a gente espera é que esse paciente, essa pessoa, ela é considerado uma perda de peso insuficiente, aquela pessoa que não alcançou 50% de excesso de peso perdido, ou seja, ela não perdeu mais do que 50% do excesso de peso que ela já tinha. E recuperação de peso é aquela pessoa que perdeu bastante peso, perdeu mais de 50% do excesso de peso perdido, porém, ela recuperou esse peso. E aí, é muito importante a avaliação desses pacientes, porque são várias as coisas que estão relacionadas a isso, e uma equipe, ela precisa estar muito atenta. E eu vejo no nosso serviço a hipoglicemia reativa naqueles pacientes, principalmente com 2 a 4 anos pós-cirurgia, uma das grandes causas de recuperação de peso. E aqui também, esses pacientes muitas vezes vão precisar de uma terapia farmacológica, e quando a gente entra, né, em terapia farmacológica para tratamento, não vou falar de todos, mas quando a gente entra em tratamento da farmacoterapia farmacológica dos pacientes pós-cirurgia bariátrica, esses estudos eles não são grandes, são estudos pequenos. Eu acho que seria importante nós da América Latina, junto com quem a gente conseguir juntar, fazer um consenso, ter um consenso do que é um reganho de peso, de como intervir, de quais serem as etapas a serem seguidas, mas, a princípio, qualquer medicação para o tratamento da obesidade, você pode usar também para o tratamento do reganho de peso pós-cirurgia bariátrica. Aqui é um estudo, né, com 209 pacientes que fizeram cirurgia bariátrica e receberam medicamento para a perda de peso. Eles receberam a efentermina com topiramato, a lorcacerina, naltrexone com a bupropiona, mostrando que eles tiveram, quase todos eles tiveram um pouco de resultado, e no caso da naltrexone com a bupropiona, que tem muito mais a ver aqui com a nossa realidade, mais de 1/3 alcançou mais de 5% da perda de peso com a adição dessa medicação. Esse é um estudo clássico, né, que é o estudo de Stanford, onde ele colocou todos os remédios, até a metformina, dentro do mesmo
da mesma coisa, onde ele avaliou, onde mostrou o topiramato como uma medicação para esses pacientes com reganho de peso pós-bariátrica com bons resultados. No nosso serviço, eu tenho uma boa experiência com o topiramato. O que eu acho do topiramato é que o topiramato ele tem aquela pessoa que não vai tolerar. Ele vai ficar mais lentificado, sei, não. Mas ele tem um paciente, ele tem um grupo de pacientes, que geralmente pacientes mais ansiosos, ou que têm enxaqueca, que respondem muito bem a esse peso, a esse tratamento. E é surpreendente um grupo não grande, um grupo até pequeno de pacientes pós-bariátricos que eu tenho lá no nosso ambulatório. Nós temos mais de 5.000 pacientes cadastrados no nosso ambulatório, o estudo foi com 319 pacientes, que responderam bem ao topiramato. Mas também tem um número muito grande de pessoas que tiveram efeitos colaterais. Esse aqui é o estudo falando que deve-se evitar o Orlistat nesses pacientes, já que o Orlistat ele pode piorar a absorção, mas aquilo que eu falei, qualquer medicamento poderia aqui ser um bom resultado. E o GLP-1, né, na dose de 3 miligramas, ele mostrou um bom resultado. A gente sabe que existem vários estudos mostrando que aqueles pacientes que tiveram reganho de peso são pacientes que, após um teste de refeição mista, eles apresentam níveis de GLP-1 responsivo menores. E talvez por isso esses pacientes se respondam melhor à liraglutida. Eu não sei qual a experiência do Dr. Campana, do Dr. Ramiro, do Dr. Heraldo, do Dr. Luiz, mas a minha experiência com a liraglutida em pacientes com reganho de peso pós-cirurgia bariátrica, naqueles que podem usar, é bastante positivo. E eu finalizo aqui, então, que é muito importante você conseguir fazer um tratamento individualizado para cada pessoa. Cada pessoa vai ter um tipo de tratamento e você vai buscar ali metas hoje em torno de 4% a 15%, mas você pode melhorar bastante isso. O tratamento ele tem que ser a longo termo, ou seja, a longo tempo, um tratamento tem que ser crônico, mas, porém, se essa pessoa não respondeu com 3 meses, você pode ali já suspender a medicação, considerar alternativas, associações. Aqui ele coloca a cirurgia bariátrica, a de massa corpórea maior que 35 com comorbidades ou 40 independente delas. A gente sabe que saiu um estudo recente mostrando que esses valores eles podem ser mudados. O próprio Dr. Campana mandou para mim há 2 semanas atrás um trabalho onde tinha o Ricardo Cohen daqui do Brasil, que também não mostrava um pouco disso. Mas lembrando sempre que a mudança do estilo de vida ela tem que estar sempre presente. Eu quero fazer um convite a todos aqui para 8 a 10 de junho, quem puder vir ao Congresso Brasileiro de Obesidade e Síndrome Metabólica, da qual eu faço parte da comissão científica. Aqui é o programa que a gente faz do Ascende, que a gente recebe pessoas de vários lugares do Brasil. A gente está pensando em abrir isso para a América Latina, onde a gente estimula a criação de centros de treinamento. E esse aqui é o meu time de obesidade e o time que eu trabalho. Espero ter contribuído aqui com a minha apresentação e estou pronto para as respostas. Ok, muy agradecido, mi querido doctor Fabio, excelente charla, es bien profundo con todo lo que se está utilizando y lo que se va a utilizar y las drogas que están en experimentación, y también tiene usted varias preguntas al respecto. Yo quería empezar, por ejemplo, con el doctor Ehler, ver las expectativas de el uso de estas drogas en nuestro país
qué es lo que utilizamos, qué es lo que tenemos, qué experiencia tenemos al respecto y, digamos, concientizar a nuestros cirujanos del Perú a empezar primero con la primera escala, que es el tratamiento médico, y después de eso recién aplicar la cirugía, entender que esta enfermedad de la obesidad crónica lo vamos a tener toda la vida y no podemos estar empezando de frente a hacer una cirugía. Por eso hay múltiples protocolos de manejo y yo quería dejarlo al doctor Elam Manrique para que nos enfoque, digamos, en nuestro país cómo es el manejo y qué cosa tenemos a la mano en nuestro medio dentro de todas las drogas que ha presentado el doctor Fabio para poder manejar al paciente con obesidad. Muchas gracias, doctor Campana. Un saludo al doctor Fabio, al doctor Ramiro Carvajal y al doctor Poggi. Y quiero un poco contar la experiencia que tenemos acá en Perú y contarle al doctor Fabio que aquí en Perú pues tenemos un 60% de prevalencia de sobrepeso y obesidad y probablemente un 20% de obesidad. Y sabemos que la obesidad está subtratada. Está subtratada porque realmente pues, la gente no se dedica a manejar obesidad. En el Perú tenemos fármacos antiobesidad desde hace aproximadamente unos 4 años. Tenemos fentermina topiramato, tenemos fentermina, tenemos naltrexona ibupropión, tenemos orlistat y hace 4 o 5 meses tenemos liraglutide recién, de 3 miligramos. Durante todo este tiempo, pues sí, creo que cuando uno empieza con los nuevos fármacos hemos adquirido más experiencia probablemente con fentermina y fentermina topiramato, porque son las drogas más antiguas que tenemos. La naltrexona ibupropión la tenemos ya hace 1 año y últimamente tenemos liraglutide como Saxenda. Pero es interesante observar que nos hemos dado cuenta que desde el punto médico tenemos que hacer primero un enfoque y una estrategia. Y la primera estrategia es la estrategia no farmacológica. Eso quiere decir, primero el paciente tiene que aprender a comer y la parte conductual. Esa es la primera parte. Entonces, la actitud, la conducta del paciente. Pero eso se basa en una buena historia clínica y después de hacer una buena historia clínica, conocer al paciente, hallar sobre el fenotipo del paciente. Yo creo que eso sí hemos avanzado mucho porque le comento que acá tratamos de ver primero la parte genética, el genotipo del paciente, el fenotipo, porque esto del fenotipo, pues hay un fenotipo antropométrico y también hay un fenotipo metabólico y hay un fenotipo también de lo que es el paciente obeso con respecto a su cerebro hambriento, a su cerebro emocional y también al intestino hambriento y al metabólicamente lento. ¿Para qué proponemos esto? Para escoger después el fármaco correcto para la obesidad. Pero todo este proceso pues no se da en una primera consulta. Primera consulta es un abordaje integral con la nutrióloga, con el psicólogo y el endocrinólogo que permite tener un abordaje no farmacológico para después de la evaluación pasar a un abordaje farmacológico. En este abordaje farmacológico, yo, doctor Campana, siempre un paciente con IMC mayor de 35, pues les hablo de cirugía bariátrica, porque son pacientes candidatos a una cirugía bariátrica. Y aquellos pacientes que tienen IMC de 30 o mayor con complicaciones asociadas a la obesidad, también les planteamos la posibilidad de una bariátrica. Entonces, en ese proceso de esa estrategia, armamos un trabajo progresivo. Tenemos consultas muy continuas con el paciente que tiene obesidad desde el punto de vista médico. La nutrióloga la ve cada 2 semanas, le escribe por WhatsApp, le hace un seguimiento muy cercano. Nosotros como clínicos observamos los medicamentos como eventos adversos en el tiempo y evaluamos verdaderamente la eficacia del fármaco. Como dijo el doctor Fabio, ¿qué tanto bajan y qué porcentaje bajan de peso con estos fármacos? ¿5%, 10%? Nos damos con muchas sorpresas, ¿eh? Cuando usan los fármacos siempre estamos hablando y justificamos por qué usar un fármaco antiobesidad. Porque biológicamente estos pacientes tienen incremento del apetito, tienen malos hábitos alimentarios y el fármaco se justifica que module estos malos hábitos alimentarios, inhibe el apetito a nivel central. Pero hay que tener la estrategia de conocer muy bien los fármacos porque tienen diferentes mecanismos de acción y también tienen efectos adversos muy diferentes. Por lo cual, pues un paciente que puede usar fentermina termina con una hiperactividad y debutando con una enfermedad bipolar, o termina también con una condición de ansiedad y crisis de pánico por uso de fentermina, por ejemplo. O si no, un paciente que usa fentermina topiramato, que es lábil emocionalmente, termina con una depresión importante.
O si no, un paciente que tiene liraglutida y el paciente tiene reflujo importante, y un reflujo muy, muy importante de liraglutida no le va a ir tan bien. Entonces, qué interesante es ver este manejo y la experiencia con estos fármacos. Naltrexona y bupropión también lo hemos usado, pero también le comentaré que hemos tenido esa perspicacia de las náuseas y vómitos que lo produce un 20% de los pacientes. Entonces, en estas estrategias, lo que hemos ido aprendiendo es esta experiencia de manejo de los fármacos. Pero también, doctor Campana, después, ¿cómo coincidir con el cirujano bariátrico? Porque ahí es donde viene, no sé si decirle, esta condición del clínico y del cirujano de manejar y trabajar en equipo a lo largo del tiempo, porque después de la cirugía bariátrica, el que posteriormente probablemente le deba hacer el seguimiento es el clínico, para ver cómo va esto. Porque las condiciones del clínico es seguimiento, abordaje conductual, abordaje del fármaco, y probablemente el cirujano bariátrico va a tener más éxito con sus pacientes si lo dirige el clínico. Yo creo que esa es mi condición y mi apreciación personal. Con esta pequeña introducción y con la experiencia que le he vertido, yo creo que estamos tratando de ver que esta es una enfermedad heterogénea, que hay que individualizarla, como lo dijo, pero hay que ver los fenotipos, y los fenotipos realmente son muy variables, y creo que pues nosotros comemos mucho carbohidrato en Perú, doctor Fabio. Usted sabe que acá en Perú comemos demasiados carbohidratos, 80% de una comida es carbohidrato, por lo tanto nosotros tenemos una obesidad de tipo central, preferiblemente. Bueno, quería darte esa introducción y darte estos alcances locales. Perfecto, perfecto. Ya, muy bien. El tema es acá de esta manera, ¿no? En Brasil, como en otros países, el manejo de la cirugía bariátrica es a través de seguros. Y como son a través de seguros, pueden hacer tratamientos médicos prolongados de 6 meses, 1 año, y si no resulta, pasar a cirugía. Usted ha dicho una cosa bien interesante, dice, no, pacientes por encima de 35 pasan a cirugía bariátrica porque la expectativa del manejo médico está pues en un 5 a 10% de la pérdida de peso, y para un paciente que tiene más de 35, 40, 45 IMC, no le va a hacer, digamos, el tratamiento médico no le va a llegar a dar la solución definitiva. Entonces es muy diferente el manejo, porque acá, por ejemplo, queremos hacer un manejo, porque los pacientes en el Perú, casi siempre el manejo es particular, ¿no? O sea, no hay unos seguros privados, lo único es el seguro social que maneja estos casos, y entonces si se demora ese paciente particular en manejarse con tratamiento médico, va y se opera con otro cirujano. Por eso yo quería preguntarle al doctor Ramiro Carvajal, que trabaja en el hospital Rebagliati, ¿no? ¿Cómo es el protocolo de manejo de estos pacientes? ¿Cómo inicia el tratamiento médico? ¿Hasta cuándo para? ¿Cuándo empieza a hacer su cirugía? Ya el doctor él ha hecho una cosa que me ha gustado, ¿no? 35 encima a cirugía, ¿no? Y el resto, bueno, 27, 30, tratamiento médico, lifestyle, cambio en el estilo de vida, enseñarles a comer, de estar atrás de ellos permanentemente a través del equipo multidisciplinario. ¿Cómo lo maneja, doctor Ramiro Carvajal? Porque usted sabe que hay múltiples protocolos en el mundo. ¿Cuál es el que ustedes manejan en el hospital? Muy buenas noches. En primer lugar, agradecer al comité directivo de la asociación por permitirme dirigirme a ustedes una vez más. Cuando me invitó el doctor Campana, me estaba desistiendo hasta que conocí el tema. El tema sí me atrae, el tema lo estamos manejando hace algún tiempo, y también es uno de los aspectos en los cuales nosotros hemos aprendido, ¿no? De que, digamos que en el periodo que tenemos de aprendizaje, porque todos los días aprendemos algo, ¿no? Los medicamentos han venido a constituirse en un sostén importante del manejo post cirugía bariátrica. Y uno de los aspectos en los cuales tengo que concordar con el doctor Manrique es que los cirujanos no estamos entrenados conceptualmente y formados para un adecuado seguimiento del paciente. Por eso es que el equipo multidisciplinario
asegura el éxito en el seguimiento del paciente, especialmente manejado por los clínicos. Y también celebro, después de muchos años, escuchar a un clínico hablar muy bien del protocolo de cirugía bariátrica. Entonces, ¿por qué uno recurre a los medicamentos? Porque muchas veces tenemos, ya el doctor Trujillo lo ha presentado, porcentaje de reganancia de peso y de fracaso de tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, ¿qué hemos encontrado nosotros a través de eso? Ya hemos usado, digamos, las etapas que ha mencionado muy bien el doctor Elar Manrique, y nos hemos encontrado con algunos problemas, como por ejemplo, que muchos de nuestros pacientes han tenido síndrome de dumping con tratamiento con liraglutide, ¿no? También que a través del tiempo, con el tratamiento de la liraglutide, hemos encontrado que hay disminución del efecto del medicamento. Y además, hemos tenido siempre la duda de en los pacientes que son adolescentes. Ustedes saben que los pacientes adolescentes ahora son, digamos, aquellos que nos han enseñado mucho en el último, digamos, en el último hito de la cirugía bariátrica, que es la reversión de la fibrosis y la cirrosis hepática, ¿no? Desde la insuficiencia hepática hasta la cirrosis hepática. Porque en el adolescente este camino hacia la cirrosis es mucho más acelerado. Entonces, con los gastroenterólogos estamos ya formando equipo para el tratamiento, pero siempre en estos pacientes que tienen insuficiencia hepática producida por grasa, empiezan con el tratamiento de análogos de GLP-1. Entonces, los gastroenterólogos también están entrando a manejar análogos de GLP-1. Ahora, más o menos les he dado una pauta de las reacciones adversas que hemos observado, y además hay una cosa que se me había pasado. En nuestro país, es un país que come muy poca proteína, ¿no? Estoy hablando como sociedad, como país. Y la mayoría de exceso de peso que hemos encontrado en los pacientes está relacionado con el consumo de carbohidratos, ¿no? Entonces, tenemos que, por eso es que hay mucha asociación entre el consumo de carbohidratos, hipertrigliceridemia, diabetes y obesidad. Entonces, esa asociación la estamos viendo con frecuencia, y donde más impacto ha tenido ha sido en la pandemia. En la pandemia había una alta mortalidad por diabetes y obesidad, siendo 12 veces mayor riesgo de complicación y muerte en pacientes con obesidad, y 8 veces mayor riesgo de complicación y muerte en pacientes con diabetes. Imagínense la sumatoria de diabetes y obesidad, las consecuencias que hubiese traído, ¿no? Entonces, lo que sí, y yo ya para terminar, dejaría manera de pregunta para el doctor Trujillo. No hay, en una oportunidad, en un debate, hace muchos años, hace más o menos 10 años, cuando ya se hablaba de estos análogos de GLP-1, había dos considerando, cuando nosotros hacemos un bypass gástrico, la elevación del GLP-1 es evidente, y entonces, comparando el bypass gástrico a largo plazo, que produce mayor secreción de GLP-1, comparado a recibir todos los días una inyección de GLP-1, el efecto costo-beneficio sale a la luz, ¿no? Entonces es como si yo tener una producción de combustible o ir a comprar el combustible a la gasolinera. Entonces, nos llama la atención porque, por ejemplo, en el armamentario contra la obesidad no usamos los inhibidores de DPP4, ¿no? Si usáramos el inhibidor de DPP4, tendríamos más GLP-1 natural, ¿no es cierto? Entonces, a los colegas clínicos yo les preguntaría por qué no usamos, por qué no se ha encontrado, no se ha evidenciado efecto sobre el peso de los inhibidores de DPP4. Y una vez más, agradeciéndole al doctor Campana por la deferencia que ha tenido conmigo, me despido hasta las preguntas en las cuales podríamos retornar. Muchas gracias. Doctor Fabio, ¿podría contestarle? Yo quería preguntarle también al doctor Fabio, usted dijo, la operación más frecuente en Brasil, bypass, ¿no? Primero. Entonces, ustedes trabajan en equipo, ¿qué es las drogas que más utilizan en el preoperatorio de todo esa gran cantidad de medicinas que tenemos? ¿Qué es lo que más utilizan
en el preoperatorio o como tratamiento de la obesidad y cuándo lo mandan a cirugía. Ya el doctor Eslar dijo, encima de 35 los mando a cirugía, o pacientes que son resistentes. ¿Cómo es el esquema que manejan en Brasil? Bom, respondendo de forma muito direta, primeiro, parabéns pelas colocações de cada um, tá? No Brasil, a gente costuma fazer o tratamento clínico sempre de forma inicial. Dificilmente, a não ser naquele paciente com índice de massa corpórea maior que 50, tá? Menor do que 50, a gente tenta fazer o tratamento clínico. Até pouco tempo atrás, até recentemente, nós tínhamos poucos resultados com o tratamento clínico, apesar de alguns pacientes responderem bem. Pra você ter no meu centro, no centro que eu trabalho, nós temos endocrinologistas, temos nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e psiquiatras, tá? Então, nós temos realmente uma equipe multidisciplinar que se conversa e mesmo assim, os resultados do tratamento clínico deixavam muito a desejar. E aí, sim, a cirurgia bariátrica vinha como uma boa opção e a gente não tinha limitação para isso, mesmo no sistema público, tá? Então, nós temos um número muito grande de pacientes. Então, respondendo a tua pergunta de forma objetiva, pacientes com índice de massa corpórea menor do que 50, nós tentamos geralmente o tratamento clínico. Não resolveu, aí depende do serviço, 6 meses, 1 ano ou 2 anos. 2 anos pelo Ministério da Saúde, daqui a indicação é cirúrgica. Isso respondendo de forma direta à sua pergunta e como é feito no SUS. No paciente privado do meu consultório, eu não espero tanto tempo para indicar a cirurgia bariátrica. Eu indico a cirurgia bariátrica, às vezes, no momento mais precoce. Precoce talvez queira dizer rápido, não, mas no momento oportuno, ou seja, no momento mais adequado, um pouco antes desse período, quando eu percebo que esse paciente não vai responder ao tratamento clínico, e a gente percebe com pouco tempo, 3 meses, 6 meses, se esse paciente vai responder bem ao tratamento clínico ou não. E uma da chamada da campanha do Dia Mundial da Obesidade, que vai ser agora do dia 4 de março, que é um dia promovido pela Federação Internacional de Obesidade, ele traz a obesidade como uma novo forma de olhar para a obesidade, né? Então, a gente olha, muitas vezes, a pessoa com obesidade já com estigma de que ela come mal, tá? Mas é muito importante a gente tomar um certo cuidado com isso, tá? E entender que aquela pessoa com obesidade, ela não é obesa porque ela quer, né? Ela tem vários fatores ali imbricados com isso que acabam complicando. E a indicação da cirurgia bariátrica, ela traz seus benefícios, mas ela precisa também de um acompanhamento muito bem feito. E a gente vê na nossa realidade que aquele paciente, que ele é bem selecionado, e aí não sei se foi o Dr. Manrique que disse sobre tratamento fenotípico, né? Eu acho que o tratamento fenotípico é algo que a gente precisa evoluir bastante, mas naquele paciente que ele foi bem indicado para a cirurgia bariátrica, os efeitos colaterais dele, os resultados geralmente são muito bons. Porém, nós temos muitos pacientes que às vezes enfrentam tanto dumping quanto... O dumping a gente acaba manuseando de uma forma mais tranquila, mas talvez o grande desafio que a gente tem no pós-bariátrico seja o reganho do peso e a hipoglicemia pós-bariátrica.
respondendo à pergunta do Cabarral, que foi sobre, poxa, um dos mecanismos da cirurgia bariátrica é o aumento do GLP-1, tá? Então, seria, talvez não lógico, você usar um análogo de GLP-1 no reganho de peso num paciente pós-cirurgia bariátrica. Eu não sei se foi isso, talvez pela língua eu possa ter me atrapalhado se foi isso. Mas uma coisa que a gente vê nos trabalhos é que os pacientes que são maus respondedores à cirurgia bariátrica são os pacientes que têm menor elevação de GLP-1. Então, por isso, esses pacientes muitas vezes são mais beneficiados com o uso do GLP-1. Ok, gracias. Doctor Ehler, una cosita en su experiencia, porque usted tiene varios trabajos. Hay en estos esquemas del Orlistat, este medicamento, la fentermina con el topiramato y con el liraglutide actualmente, cuando fracasa estos tratamientos, ¿a qué tiempo usted los deja o cambia por otro esquema? ¿Qué tiempo trata con cada uno de ellos? Y a veces hay pacientes resistentes, como usted me ha dicho, los protocolos se aplican a cada paciente porque con todas las variables que tiene, no se puede aplicar un protocolo igual. La pregunta es, cuando le fracasa, digamos, el tratamiento con alguno de estas drogas que hemos mencionado, ¿cómo hace el cambio o cómo sigue el tratamiento o lo manda a cirugía? A ver, las estrategias farmacológicas se van a basar primero en que el paciente tenemos que esperar 3 meses por lo menos para una pérdida del 5% del peso corporal. Uno puede pensar que es muy poco. Tengo pacientes que pierden 5% el primer mes. Eso sucede, o 6%. Son los respondedores. Hay pacientes que responden muy bien y pierden mucho peso. Pero los no respondedores, darle la motivación y el acompañamiento, porque hay un problema acá realmente de la conducta del ser humano, que es justamente aquella condición donde el paciente es intenso, miedoso, impulsivo y tiene una adicción por ciertos alimentos. Entonces, muchas veces el fármaco que escogemos no termina siendo el correcto. Entonces, de repente elegimos el fármaco incorrecto. Al tercer mes, por ejemplo, si yo elegí fentermina topiramato, hay una ventaja. Yo puedo titular el medicamento de fentermina topiramato de 3 a 7 hasta 15 miligramos. Viendo cómo va el paciente, sabiendo que la dosis más alta es más eficaz para la pérdida de peso. Muy bien. Ahora, naltrexona ibupropio. Para llegar a la dosis estable, que es la dosis de 332 con 360 miligramos de naltrexona ibupropio, me demora aproximadamente entre 4 y 6 semanas para tener una dosis eficaz. Entonces, tengo tiempo también para explicar al paciente que la dosis vamos a demorar hasta llegar a la dosis eficaz. Liraglutide igualmente, liraglutide 0.6 la primera semana, 1.2. Entonces me doy estos 3 meses para la estrategia de enfocarme por lo menos que pierda el 5% del peso corporal. Sin dejar de decir que hay muchos que pierden mucho más. ¿Qué pasa con los que no pierden el peso que uno quiere? Esa es la pregunta. Empezamos a usar probablemente algunos pacientes tenemos fentermina topiramato con liraglutide. Y realmente es una combinación de alto costo, totalmente de acuerdo, pero que van bastante bien también, porque son diferentes mecanismos de acción. De alguna manera, uno tiene un efecto sobre el efecto GABA, tiene sobre el efecto también de la propia melanocortina, y tenemos sobre los efectos de los receptores GLP-1. Entonces, y sobre el efecto también del vaciamiento gástrico. Entonces, tenemos pacientes que tenemos este tipo de estrategia de asociar fármacos. El que menos asociamos es naltrexona ibupropio, porque tiene una consideración muy especial por sus efectos psicosomáticos que producen. Entonces, realmente, la naltrexona ibupropio generalmente no lo asocio, los asocio con Orlistat generalmente, y por ahí vamos manejando. Y vamos viendo que probablemente el medicamento como fentermina sola, que termina siendo un medicamento de corto tiempo de uso, como 3 meses, termina siendo un medicamento que realmente también es eficaz, pero también el punto es aquí evaluar el efecto adverso, porque recuerde que la tableta que tenemos en Perú es de 37.5 miligramos, que es una dosis bastante alta. Entonces, utilizar una dosis muy alta de fentermina, usted sabe que eso puede producir palpitaciones, puede producir que el paciente se ponga un poco hiperactivo, y siempre hay que corroborar esos efectos. Entonces, como ve,
vamos manejando al paciente, pero se va conociendo al paciente en cada consulta médica. Nosotros tenemos un checklist de los hábitos saludables y otro checklist de los eventos adversos del paciente. Eso permite que cada consulta de 3 semanas nos vamos dando cuenta cuál es el cumplimiento de los hábitos saludables y cuáles son los eventos adversos que tiene el paciente. Y nos vamos dando cuenta con el paciente, lo acompañamos en el seguimiento a largo plazo. Por eso, como usted dijo algo muy claro, es una enfermedad crónica, progresiva, y lo cual necesita acompañamiento. Y creo que es fundamental. Una consulta es una simple consejería, pero un acompañamiento a largo plazo es un tratamiento de 6 meses, 1 año a largo plazo de la obesidad. Y otra cosa que también quiero acá reconsiderar, el paciente que tiene IMC más de 35, 40, 45, 50, hay que tratarlo de hacerlo bajar de peso médicamente lo más que podamos, porque ustedes van a tener probablemente un mejor paciente metabólicamente estable para una mejor cirugía metabólica. Así es. Doctor, le preguntaba, ¿sabe por qué? Porque recomendaban que estos medicamentos no deben darlo más de 3 meses porque a veces crea adicción, crea otra serie de problemas y recomiendan rotarlos cada 3 meses. A ver, ¿Es así como se hace? A ver. Primero, fentermina topiramato, el estudio más largo es el estudio Conquer, que duró 3 años. Conquer. 3 años. Entonces, no hay problema. El problema con fentermina sola, que es la droga que existe desde el año 1959, que es una droga muy antigua, que tenemos el punto de control, que dice no más de 3 meses. No hay estudios nuevos con fentermina sola como monoterapia. La han desplazado mucho, es como decir, hablar de la glibenclamida y hablar mal de ella porque no es tan buena, que totalmente es cierto, pero fentermina pues realmente tiene algunas bondades a corto plazo. Entonces, cuando la asociamos a topiramato, estas bondades se incrementan a dosis bajas de fentermina. Por lo tanto, miren cómo una droga que se usa 3 veces termino usándola por el lapso de 3 años. Entonces, yo creo que es importante tener estos conceptos en farmacoterapia que permiten justamente la seguridad de estos fármacos a lo largo del tiempo. Claro. Ya, muy bien. Doctor Fabio, una pregunta de acá del chat de un amigo mío, el doctor César Liendo, donde dice, el semaglutide está contraindicado en personas con carcinoma medular de tiroides. ¿Cómo descarta la presencia de carcinoma medular de tiroides antes de comenzar el semaglutide? Yo he visto algún trabajo de algún cirujano bariátrico peruano, donde dice que a través del estudio de la tiroides ha encontrado varios casos de cáncer de tiroides que no se detectaban. ¿Qué opina al respecto, doctor Fábio Trujillo? Bom, a primeira coisa em relação a esses estudos que eles foram encontrados, esse aumento principalmente em ratos, tá? Mas em bula uma contraindicação para pacientes que tenham carcinoma medular. Como o doutor Heraldo falou, cada paciente ele é único, ele precisa ser avaliado de uma forma ampla. E a dosagem da calcitonina, para mim, nesse paciente, apesar de não ser uma coisa que o laboratório, que a indústria nos incentiva a fazer, na prática, no nosso serviço, a gente dosa a calcitonina e a gente faz a investigação de possíveis nódulos tiroidianos. Tá? Por quê? Uma das coisas importantes que a gente tem que pensar, principalmente nessa nova realidade, porque uma coisa, o doutor Manrique falou muito bem, uma coisa, a gente vem de um passado de medicações muito limitadas, com efeitos colaterais importantes e que muitas vezes que a gente precisava usar por uso limitado. Nós começamos a viver agora uma nova era, uma chegada de para vocês a liraglutida, para a gente chegou a sema, agora a tirzepatida, com medicamentos que vão ser usados como você usa para hipertensão, uso de medicamentos crônicos. Então, eu vi uma pergunta no chat sobre o efeito sanfona com o uso da semaglutida. Na verdade, o que vai ser importante, eu acho que no futuro agora, é que o tratamento medicamentoso ele precisa ser
contínuo, tá? Essa, então, é a minha opinião. E respondendo sua pergunta de forma objetiva, eu faço uma triagem em relação a nódulos tiroidianos, idoso, calcitonina. Agora, isso é uma posição pessoal minha, a dosagem da calcitonina. Muy bien. Doctor Ramiro, ¿se encuentra presente? Doctor Ramiro, quería preguntarle al doctor Ramiro, parece que no está presente, sería el doctor Elar. Ahí está el doctor Ramiro, ¿cómo está? Doctor Ramiro, cuando usted tiene pacientes que ha operado y los pacientes, hay unos pacientes resistentes que no responden al tratamiento quirúrgico, hay reganancia de peso, como presentó el profesor Fabio, o no ha habido la pérdida de peso adecuado, y usted, digamos, hace un estudio antes de hacer una cirugía revisional, hace algún tipo de tratamiento, su equipo quirúrgico, su endocrinólogo, hace algún tipo de manejo en especial en estos pacientes que han tenido reganancia de peso o no han perdido el peso adecuado. Usted sabe que es más frecuentemente en la manga, ¿no? Que es lo que más hacemos. Está su micro apagado, doctor Carvajal. Está apagado el micro. Su micro. Ahí está. No sé si ahora me escuchan. Sí, sí. Disculpe. Lo que le decía es que en el primer caso, nosotros vemos más la reganancia de peso, más que la insuficiencia de pérdida de peso. Y lo que decía es que nosotros tenemos dos cosas que tener en cuenta. La primera es que los medicamentos, para todos los tratamientos para la obesidad no son reconocidos por ningún seguro, ni privado ni público. Entonces, los medicamentos tienen que ser adquiridos por los pacientes y no son medicamentos baratos. En segundo lugar, por ejemplo, la fentermina tiene que tener una receta especial, la receta de narcóticos. Entonces, eso hace que nosotros tengamos dificultades a la hora de prescribir para el paciente. Tercero, de que el paciente tiene que asumir el costo, ¿no? Y el costo no, y el tratamiento es largo, ¿no? Entonces, ante una reganancia de peso, coordinamos para que lo más pronto posible sea reoperado. El manejo de los clínicos queda a cargo del paciente que no ha logrado la pérdida suficiente, ¿no? Entonces, pero como les explicaba, las dificultades mayores que tenemos con los pacientes es que no pueden culminar exitosamente los tratamientos por la limitación económica, principalmente. El acceso a los medicamentos aquí en nuestro medio es el problema económico, ¿no? Ahora, aquellos que sí lo pueden lograr, ¿qué hemos observado? ¿No? Los tratamientos son muy efectivos con liraglutide, ¿no? Pueden bajar hasta 20 kilos, hemos tenido pacientes que han logrado bajar, ¿no? Inclusive en pacientes con bypass o con derivación bilopancreática. Pero, y ahí viene el primer pero, hemos visto que con el tiempo, el efecto que lograban, el éxito inicial que lograban con el tratamiento, se iba reduciendo, ¿no? Aparte que aparecían las reacciones adversas que les mencioné en la anterior exposición que les hice, ¿no? Pero, con esas atingencias, les puedo sí resumir de que la liraglutide es muy efectiva para el tratamiento complementario en el paciente que tiene reganancia de peso, pero nosotros casi siempre lo sometemos a tratamiento quirúrgico nuevamente, ¿no? Claro, doctor Ramiro, pero a veces es deprimente, viendo todos los artículos que hay sobre cirugía revisional, la cirugía revisional a veces no satisface, digamos, los resultados, son mínimos, ¿no? Claro, o sea, hay que ver dos cosas cuando uno habla de cirugía revisional, ¿no? Cuando yo no alcancé la pérdida de peso adecuada y hay reganancia de peso, el éxito de la nueva cirugía no alcanza al éxito de la primera cirugía, ¿no?
Entonces, pero a la larga económicamente es más manejable por el paciente, ¿no? Segundo, los tratamientos se inician, o para el tratamiento quirúrgico se inicia principalmente cuando el paciente recupera las comorbilidades metabólicas, ¿no? Recordemos que allí es donde nosotros hemos tenido el mayor éxito. El mayor éxito de la cirugía bariátrica no ha sido la pérdida de peso en sí, sino digamos, la disminución de las complicaciones de las comorbilidades del paciente. Entonces, para nosotros el enfoque esencial del objetivo del tratamiento es la desaparición o abolición de las comorbilidades. Doctor Elar Manrique, ahí en su grupo, así con los cirujanos que trabaja y hay ese tipo de problema de reganancia, ¿también hacen cirugía revisional inmediata o los pacientes No, a ver. pasan con un tratamiento médico? Primero hay factores predictores de reganancia de peso. Y yo creo que, por ejemplo, es el uso de fármacos que hacen incrementar peso. Muchos pacientes están usando antidepresivos, están usando ansiolíticos, o anticonvulsivantes, o antipsicóticos, que hacen reganar peso. Y eso, primero evaluamos esa parte, qué tanto se ha podido disminuir esos fármacos. Dos, también evaluamos qué tanto ha sido manejada la parte conductual y la parte del manejo de hábitos. O sea, imagínese que su paciente perdió 30% de peso corporal y después se dedica a tomar sus jugos, sus purés, su comida peruana, y buenamente vuelve a ganar peso. O sea, es un problema conductual realmente. Y lo que hacemos es un poco de abordaje conductual, porque realmente tratamos de que el fármaco antiobesidad permita controlar el apetito y regule realmente el apetito, y nuevamente el paciente pierde peso nuevamente. Pero justamente, como usted dijo, apegado. Apegado quiere decir cada 2 semanas, 3 semanas, y lo vemos perder nuevamente peso, pero con fármacos. Y esto es interesante porque realmente sigue funcionando su manga gástrica, realmente sigue funcionando. El problema es que sigue tomando alimentos no adecuados. O sea, esa parte conductual y esa parte no farmacológica hay que reforzarla. El otro punto se sabe también que es la parte del IMC. Usted sabe que los pacientes que tienen mayor IMC, ingresan con IMC más alto, tienden a regalar peso también en el tiempo. Entonces, estos pacientes también son muy peligrosos. Entonces, hay que enfocarnos en esos pacientes con IMC muy alto, ¿no? Entonces, también es un factor predictor. Y por último, yo creo que hay un factor hormonal. Hay pacientes que liberan mucha grelina y está descrito y no sabemos cómo medirla. Entonces, son pacientes que incrementan el apetito en forma importante. Entonces, de alguna forma, nos apegamos al paciente y ahí esperamos justamente que el paciente con el cirujano bariátrico discutir. Y ahí es donde empieza a haber la discusión bidireccional con el bariátrico, y es justamente donde hay que hacer estas juntas médicas para hallar a un punto intermedio para que el paciente someterse a una segunda cirugía. Yo creo que tampoco no es nada sencillo. Ya, ok, yo creo que ya en Brasil, son las 1 de la madrugada, creo ya, entonces yo realmente quiero agradecer. Fabio, te agradezco mucho, es una suerte haberte tenido esta noche, ¿no, profesor Elar? Usted que es endocrinólogo también, creo que hemos gozado de una buena charla. Lo llamaré doctor Elar nuevamente porque tiene usted una gran experiencia. Igualmente al doctor Ramiro Carvajal, gracias por asistir. Y aquí está Luchito Poggi, que va a cerrar la charla, mi querido hermano, y si quieres hacer algún comentario de esta charla, que es muy importante de concientizar a nuestros cirujanos sobre, y a nuestros equipos multidisciplinarios sobre el manejo de estos fármacos que están apareciendo. Adelante, Luchito. Adelante, Luchito. Oye, ha sido un webinar realmente bien completo. La exposición de Fabio para nosotros ha sido muy ordenadora de este webinar, y la participación de tanto Ramiro como de Elar realmente han sido buenas compañías en relación a que el tratamiento tiene una serie de vericuetos que todavía no conocemos o que todavía no estamos convencidos de integrar. El tratamiento mixto aparentemente es lo mejor, pero creo que Elar nos acaba al final de dar el último jalón de pelos y nos dice: el problema de behavior, el problema de conducta es tan importante como todo. Y justamente yo creo que el concepto de los grupos interdisciplinarios es lo que prácticamente en estos momentos tenemos que
siempre tener en cuenta. Obviamente, los cirujanos vamos a preponderar nuestra especialidad, los clínicos probablemente lo mismo. Ponernos de acuerdo muchas veces es difícil, pero parece que no tanto en base a las aperturas que ya estamos viendo, y creo que con un ordenamiento multidisciplinario bien hecho y de acuerdo entre todos, yo creo que el paciente es el mejor beneficiario. Hemos visto los nuevos medicamentos que ha planteado Fabio que se vienen, la tirzepatida, que es realmente un biohormonal, prácticamente son 2 productos que son atacados o que son tratados agonistas de la GLP-1 y de la GIP, con lo cual prácticamente puede abrirse un capítulo nuevo, y yo creo que esto nos trae siempre para más. Es lo que yo puedo decir. Esto no acaba aquí. Yo creo que seguimos empezando. Todavía no hemos empezado del todo, pero seguimos empezando, y vamos obligatoriamente a tener que juntarnos. Lo que antes parecía imposible, ahora yo creo que cada vez es más posible, y cada vez estamos aceptando los cirujanos lo que no queríamos aceptar, de que la medicina nos ayuda, y lo que los médicos tampoco querían aceptar, que la cirugía también los ayuda. Esa línea media es la que tenemos que encontrar para el bien de nuestros pacientes. El dolor de cabeza de las revisiones es un dolor de cabeza tremendo para nosotros y probablemente para el clínico también, porque muchas veces apodamos frente a un paciente con problema de sospecha de necesidad de revisión, hablamos con el clínico y queremos pasárselo porque muchas veces es una papa caliente, como ya el doctor Campana dijo, la segunda cirugía no es igual que la primera. En fin, yo creo que esto es algo bastante importante a tener en cuenta, y creo que este webinar ha sido muy rico en ese aspecto de hacernos prácticamente hablar entre todos, escucharnos entre todos y saber de que es necesario trabajar en grupo, no en forma individual. Gracias, doctor Campana, por este webinar también hecho, también llevado, de estos magníficos invitados, y creo que a nombre de IPSOLAC, de Latinoamérica y el Caribe, queremos dar por cerrado este magnífico webinar, considerando que ha sido un gran aporte. Gracias a todos por su presencia. Obrigado. Chao. Gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias.